Meninos, esta aula é direcionada para os alunos do 8º ano A, certo? Aula de História. E nós vamos estar falando sobre a Revolução Francesa. É um assunto novo do nosso conteúdo. Ele ainda é do livro 1, capítulo 3, tá certo? Nós já vamos encerrar o livro semana que vem para podermos entrar no segundo livro. Mas são assuntos extremamente importantes para a nossa história e não podemos deixar eles simplesmente sem falar. Então, temos que estudar isso muito bem, porque vai ser importante para o seu aprendizado no 9º ano. Como eu falei antes, esta aula está sendo gravada e daqui a pouquinho eu estarei compartilhando a minha tela com vocês. Uma outra coisa importante, você precisa ficar com o seu caderno aí do lado para que você faça alguma anotação, principalmente a anotação das tarefas, das atividades, tá? A qualquer momento eu vou estar voltando para a tela principal aqui e vou estar perguntando para vocês alguma dúvida, estarei respondendo no chat também alguma dúvida que vocês tiverem. Fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para indagar. Não fiquem com dúvida, tá certo? Amanhã eu estarei lá no direct do Instagram respondendo alguma dúvida que você tiver. A partir das 8 horas da manhã, eu estarei lá e você vai poder perguntar para mim, mandar áudio, mandar alguma foto de alguma tarefa que você fez ou que você não conseguiu fazer, certo? Tirar suas dúvidas. Amanhã é plantão de dúvida, sexta-feira, a partir das 8 da manhã, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês. Antes disso, eu gostaria que você mostrasse para mim um ok, uma mãozinha, para eu poder fazer a chamada aqui, para eu marcar a sua presença. Porque assim que eu encerro a aula, eu olho os alunos que estão presentes para poder marcar a sua presença na aula, porque vocês sabem que a sua presença ela é contada agora como nota. Professor, Meus queridos, então, neste momento, dá um ok para mim, ou então mostra uma mãozinha aí de positivo, para que eu possa estar marcando no final da aula a sua presença, tá certo? Façam aí um professora, positivo no chat ou um ok, tá bom? Que aí eu professora, meu estarei celular não, marcando a presença de todo eu não tô mundo. com o É chat porque aqui, quando professora. encerra a reunião, as pessoas que participaram não aparece o número de todas, né? Aparece só quem foi ficando por último. Então, faça a mãozinha aí, porque depois eu resgato isso tudo lá no chat. E sei quem participou e quem saiu também, tá bom? Então, enquanto vocês estão fazendo isso, eu estarei compartilhando a minha tela com vocês, para que vocês possam ver o que eu tenho aqui. Vamos lá, então. Oi, pode perguntar. O celular não tá aparecendo o chat aqui para me inscrever. Aí, a hora que eu falar chamada, eu posso falar presente? Coloco sim. Coloco sim. O seu chat pode ter certeza que eu coloco sim, tá bom? Não tá aparecendo o chat. Você O meu está no também não tá aparecendo, celular? não. Para mim também Tô não. no Sai e celular. entra novamente. Tá falando só membros da equipe que pode conversar. Pois é. Só um minutinho. Vou lá na aula novamente. Certo? Espera um segundo que eu estarei indo na aula novamente. Porque o chat está habilitado para todo mundo, viu, gente? Agora Todo mundo apareceu. está habilitado para o chat. E eu não tirei mudo de ninguém. Então, todos estão habilitados para poder participar da aula, tá? E perguntar. Se você está com algum problema em relação ao chat, que não, às vezes não está funcionando, sai e entra novamente. Porque até eu, tem vezes, eu que sou organizadora, muitas vezes acontece isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Um novo conteúdo do nosso livro 1, capítulo 3. Logo depois da independência dos Estados Unidos, inspirado
nessas ideias, principalmente na ideia do iluminismo, vai ocorrer na França entre os anos de 1789 a 1799, uma revolução que vai mudar os rumos da história do nosso planeta. Essa revolução ela foi extremamente importante para a história, porque foi através dessa revolução que os outros países tomaram força e coragem para também se revolucionar. Vamos então começar aqui. Primeiro, o que aconteceu? A definição, né, dessa revolução foi a queda do absolutismo francês. O que é o absolutismo? Antigamente, nós estamos estudando, lá no século XVIII, a maioria dos países que nós conhecemos hoje eram governados por reis absolutistas. O que é um rei absolutista? É um rei que ele tem todos os poderes na mão dele. Ele tem o poder legislativo, executivo, judiciário. Ele é absoluto porque ele tem a teoria do poder divino. O que significa isso? Foi Deus que colocou ele na terra e somente Deus é que tem o poder de tirá-lo. Somente Deus é que pode tirar ele daquele poder. Ser humano normal, igual eu, igual outras pessoas, não podemos tirar um rei absolutista porque ele era baseado nessa teoria, certo? E com isso, eles faziam aquilo que eles queriam. Nós tivemos muitos reis que foram bons, condescendentes, que foram reis que realmente olhavam pelo povo, que faziam o seu papel direito. Mas nós tínhamos também alguns reis naquela época que eles não sabiam como governar direito. Governava com autoritarismo, com despotismo, eles governavam com rigidez, eles não ligavam para a fome, a miséria da população. Eles simplesmente faziam as coisas do jeito que eles bem queriam. E esses reis absolutistas eram muito comuns nesta época, no século XVIII. Então, a Revolução Francesa, ela veio justamente para isso, para acabar com o absolutismo dos reis. Ela fez também que a burguesia, que era uma nova classe social que surgiu lá na Idade Média, ela começasse a controlar o poder político daquele local. E eles cresceram, isso que significa ascensão. Eles subiram, agora eles estavam no poder. Antes eles não tinham poder nenhum. Eles podiam até ter dinheiro, mas eles não tinham poder, porque o poder ficava na mão da nobreza e do rei. E agora, com a Revolução Francesa, que nós vamos começar a estudar, esta classe conhecida como burguesia, tá aqui, ó, ela ascendeu ao poder e ela começou a controlar a política. Uma outra coisa também que ocorreu foi a consolidação do Estado burguês. O que é isso? Agora, o governo era da burguesia, era eles que governavam. Quando a gente vê Estado com letra maiúscula aqui, ó, significa o governo. Viu? Estado com letra minúscula significa o território. Então, as condições, né, ficaram necessárias para a industrialização na França a partir deste momento. O mundo inteiro já estava vivendo a Revolução Industrial. A Inglaterra, grande parte da Alemanha, das cidades alemãs, né, porque a Alemanha não era um país ainda, algumas cidades da Itália. Então, esses lugares já estavam bem industrializados. Estados Unidos também já estava começando a sua industrialização, mas a França ainda estava um pouco atrás. E quando ocorre a Revolução Francesa, vai ser o pontapé inicial para o começo da industrialização na França também. Então, vamos lá. As causas estruturais dessa revolução. O que é que estava se baseando nessa revolução? Primeiro, era o absolutismo do rei. Naquela época, o rei era o rei Luís XVI. Isso já era uma dinastia, porque
Antes do Luís XVI, nós tivemos o Luís XV, o Luís XIV, certo? Todos eles faziam parte de uma nobreza rica e poderosa na França. E eram eles que mandavam, eram eles que detinham todo o poder naquela época, subjugando o povo. O povo trabalhava para custear as regalias da nobreza naquela época. Era o povo que sustentava os nobres e a igreja daquela época. No século XVIII, na França, era dividido da seguinte maneira: tinha primeiro e segundo estado. O primeiro estado é o alto clero. Quem é o alto clero? As pessoas que fazem parte da igreja e que ocupam cargos de importância dentro dessa igreja, como, por exemplo, o Papa, um cardeal, um arcebispo, um bispo, certo? Uma pessoa que ela ocupa cargos poderosos dentro da igreja. E eles são chamados de alto clero. E tinha também a alta nobreza. Quem era a alta nobreza? Os duques, príncipes, princesas, conde, visconde, barão, viu? Esses que detinham esses títulos de nobreza. Eles eram chamados de alta nobreza. E eles eram isentos de impostos. Vamos deixar isso bem claro. O que é a palavra isento? Não pagava imposto. Eles não pagavam nada. Ainda eram sustentados pela classe trabalhadora daquela época. E o terceiro estado era composto pela burguesia. Tinha dinheiro a burguesia? Tinha, mas eles não tinham poder. Então, eles eram pessoas comuns. Quando existia uma festa dentro do palácio, por exemplo, dos nobres, a burguesia, a única coisa que ela fazia era servir a nobreza. Eles entravam lá somente para servir, para fornecer a comida, fornecer a bebida, costurar a roupa da nobreza, certo? Limpar a casa dos nobres, mas participar da festa, eles não participavam. Por quê? Porque naquela época existia uma coisa chamada de sangue azul. Somente a nobreza que era considerada de sangue azul. E era somente eles que tinham o direito de estar no meio dos seus pares. Ou seja, a burguesia, por mais dinheiro que ela possuísse, ela não tinha o privilégio de participar dos banquetes que a nobreza tinha. A burguesia, ela ficava de fora disso. E nós sabemos que o terceiro estado, que é o povão, era a grande quantidade de habitantes da França, ou seja, mais de 24 milhões de pessoas, viu? Enquanto o primeiro e o segundo estado eram cerca de 500 mil pessoas, a burguesia, o povão mesmo, o agricultor, o ferreiro, o padeiro, o comerciante, o dono da pequena chácara, aquelas pessoas que é chamada de povão, somava 24 milhões e 500 mil pessoas e sustentava toda a elite daquela época. Olha só, essa aqui é a imagem do livro de vocês, porque esse slide que eu estou passando, ele está todo baseado no seu livro, inclusive com textos do seu livro. Essa aqui é uma imagem bem grande que está no seu livro. Aqui está o povo. Olha aqui o povo. Esse aqui é um burguês. Ele está amarrado com uma corrente, tá vendo? E ele começa a bater nessa corrente aqui para se libertar. Olha a figura do clero aqui nessa imagem deste homem de preto. E olha esta pessoa aqui, ó, que está demonstrando aqui ser um nobre. Viu? Ele tem a espada, ele tem um casaco, ele tem o chapéu, ele é considerado um nobre. E ele está aqui numa posição assustado, porque ele está vendo que o povo está reagindo, certo? Esta aqui é a figura deste homem aqui deitado no chão,
tentando tirar a corrente dele, porque simbolicamente isso está mostrando que ele está reagindo e quebrando os grilhões. Então, olha só, como eu falei para você, o primeiro estado, ele era formado por cerca de 120 mil pessoas, é lógico que só o primeiro estado, porque o segundo estado tinha mais, que totalizava 500 mil, vamos deixar isso bem claro. Quem era esse primeiro estado? Cardeais, bispos, abades, sacerdotes, monges, tá bom? E, como eu falei para vocês, eles tinham privilégios. Eles não pagavam impostos, eles frequentavam a casa dos nobres, eles viviam uma vida de opulência. O que é opulência? Fartura, luxo. Isso que significa opulência, certo? E, como eu falei, os membros do clero, assim como os membros da nobreza, não pagavam imposto nenhum e para tudo estava muito bom para eles. Este aqui é o segundo estado. Este homem que você está vendo aqui é o Luís XVI, foi o último rei absolutista da França. Ele vai morrer no final da Revolução Francesa, que nós vamos estar estudando mais adiante. Pela essa imagem, dá para você ver a riqueza que essas pessoas viviam. Isso aqui é dentro do palácio dele, isso aqui é um retrato, né, uma pintura dele que foi feito. Olha as roupas, todas muito bem ornamentadas, certo? Toda a riqueza daquele lugar onde eles viviam. Quem eram as pessoas que faziam parte do segundo estado? É justamente os que têm título de nobreza, são herdeiros de terras, como duque, marqueses, conde, viscondes, barões, como eu falei anteriormente, né? Então, essas pessoas aí eram muito ricas e eles não pagavam impostos e eram sustentados pela classe trabalhadora daquela época. Olha o terceiro estado. O terceiro estado era o grupo da sociedade praticamente mais sofrido. Eram esses que não tinham privilégios nenhum. É aqui, ó, essa imagem que você está vendo, ó, tá aqui o homem. Tá aqui o homem praticamente de idade, né? Aqui carregando os dois grupos sociais nas costas. Aqui nós temos o clero e aqui nós temos a nobreza. Olha só, o coitado do homem aqui, ó, está carregando esses dois outros grupos nas costas, porque era realmente isso que acontecia. O terceiro estado sustentava os outros dois grupos por meio de pagamento desses impostos. E ai deles se não pagasse esses impostos, porque se eles não pagassem os impostos, eles eram presos. Naquela época existia uma prisão, principalmente uma prisão política. Ela era chamada de Bastilha e todo mundo tinha medo dessa prisão, porque você só tinha o dia de entrar na Bastilha, mas não tinha o dia de sair. Ou seja, uma vez que você estivesse dentro da Bastilha, você morria lá dentro, porque não tinha como você sair mais. Então, as pessoas morriam de medo de não pagar o imposto e ser condenado à Bastilha. Por isso, elas pagavam o imposto bem rigidamente, porque senão esse seria o caminho delas. E a Bastilha era o símbolo do terror na França, certo? Boa parte do dinheiro que o povo, né, que a população em geral pagava para o rei, ele pegava emprestado para poder financiar os luxos da corte. Quem é a corte? As pessoas que vivem junto com ele dentro do palácio, que convivem com ele dentro do palácio. Isso é o que nós chamamos de corte. Naquela época, o rei Luís XVI, ele era casado com uma mulher chamada Maria Antonieta. Inclusive, tem o filme da Maria Antonieta, viu, gente? Tem no Netflix, tem streams, né, da Maria Antonieta, filmes dela. Então, vocês podem estar olhando, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre a vida da
corte francesa na época da Revolução. Então, esta era a sociedade que vivia naquele momento. Era o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo. Naquela época, a corte, ela devia muito. A corte que eu falo é as pessoas que vivem dentro do palácio. Eles tinham um déficit muito grande, eles tinham uma dívida muito grande, devia para todo mundo. Quem costurava para eles, eles não pagavam. Quem fornecia o vinho, eles não pagavam. Quem fornecia a comida, eles também não pagavam. E tudo isso vai acumulando um déficit interno. Então, eles tinham uma dívida muito grande com os fornecedores dele, certo? E a única maneira dele poder pagar essa dívida era aumentando os impostos. Então, ele aumentava desenfreadamente os impostos, e toda vez que eles aumentavam o imposto, acabava que o dinheiro entrava, em vez de pagar os fornecedores, eles faziam era consumir mais um pouquinho, por isso que a dívida nunca acabava. Quanto mais eles tiravam dinheiro, mais eles gastavam, mais eles ficavam devendo, certo? Meus queridos, eu gostaria de saber se vocês, até esse momento, têm alguma dúvida deste assunto. Vocês têm alguma dúvida? Não saiam da aula, viu? Porque você tem que participar da aula até o final. Nesse exato momento, nós temos 26 pessoas participando da aula. Então, por favor, não saiam, porque isso aí é muito importante. Porque mais para frente eu vou dizer a tarefa que vocês irão fazer, tá? Então, não saiam da aula, não. Então, vamos continuar. Falei como que era dividida a sociedade na França, em primeiro, segundo e terceiro estado. Falei que o primeiro e segundo estado não pagavam imposto, e quem pagava imposto era somente o terceiro estado. Então, agora vamos olhar aqui como que acontecia. Falei também das dívidas que eles tinham, que cada dia que passa devia mais. Em vez de pagar quem eles deviam, eles iam acumulando mais dívida. Se aumentava o imposto, era mais dinheiro que entrava, então eles achavam no direito de gastar mais também. Uma vida bem desenfreada. Uma outra coisa era a fome. Olha a situação dessas pessoas que estão aqui, tá vendo? Olha o desalento dessas pessoas que estão aqui. Tinha uma grande fome naquela época. Vocês me perdoem que meu telefone está tocando, não tem nem jeito de ir lá, mas vamos continuar. A Grande Fome, ela aconteceu nos anos de 1787, foi até 1789. Foram 2 anos de seca, estiagem, não chovia. E aí, o que acontece? Não chove, não tem como plantar. As pessoas viviam da agricultura daquela época ou dos derivados das coisas que são feitas no campo, né? Se não chove, não tem mel. Se não chove, não tem cereais. Se não chove, não tem como você plantar para outro ano. Não tem frutas, não tem verduras. E aí a fome foi aumentando. E começou a ter um grande aumento do preço dos gêneros alimentícios, principalmente do pão. Por quê? Naquela época, o prato principal das pessoas era o pão. O pão estava presente na mesa do rico e na mesa do pobre. Até hoje, gente. Até hoje, o pão, ele é um dos alimentos mais consumidos no planeta. Ele está presente em todas as mesas, quase que diariamente, certo? E não é à toa que o pão que nós mais consumimos se chama pão francês. É justamente, né? Porque o alimento mais consumido naquela época na França era o pão. É o substituto do arroz e feijão que nós comemos. Nós comemos no nosso almoço, no nosso jantar, né, nas nossas refeições principais, geralmente o arroz e feijão, que é a base do alimento do brasileiro, mais algum tipo de mistura, uma carne, uma verdura, um cereal. Mas na França
em vez de comer esse tipo de alimento que nós comemos aqui, era o pão. E como 2 anos sem chover, o trigo não germinava, o trigo não conseguia prosperar. E aí começou a elevar o preço do pão. Chegou ao ponto de um pão valer quase um mês de salário da pessoa. Isso é uma coisa que a gente nem consegue imaginar, mensurar, né? O tanto que isso aí é terrível, né? Você imaginou você trabalhar o mês inteiro para comer um pão? Isso é uma coisa incrível, né? Então acabava que todo mundo tinha que trabalhar na casa para poder sustentar a casa. A miséria e a fome assolavam as pessoas. Olha essa imagem aqui, a imagem de desolação de todo mundo triste. Todo mundo aí, ó, com uma cara sofrida, realmente, para você entender o tanto que eles estavam praticamente desiludidos com tudo. Tinha que mudar alguma coisa, mas fazer o quê? Vamos então ver aqui esta imagem. Olha só. Esta aqui é uma imagem da pirâmide social da época. Nós tínhamos aqui o clero, que estava em primeiro lugar, porque ele é o primeiro estado, aqui o segundo estado e aqui o terceiro estado, que é o povo. As classes privilegiadas daquela época eram justamente essas duas, o clero e o segundo estado, que é o rei e a nobreza. A nobreza é toda parentada do rei e todas as pessoas que têm título de nobreza. Aí, para encontrar uma solução para este problema, o povo com fome, eles resolveram convocar uma Assembleia dos Estados Gerais. Esses aqui são estados, primeiro, segundo e terceiro estado. Por isso que é chamado de Estados Gerais. Era um órgão consultivo, que ele tinha como formação os 3 estados, né? E acabou que ele convocou e ele não se reunia, esse estado aí, desde 1614. Mais de 100 anos que esse estado não se reunia. Para você ver como os reis, eles não ligavam muito para o povo, eles eram reis absolutistas e, portanto, eles nem ligavam para os anseios do povo. Prova disso é essa reunião que aconteceu 100 anos antes. Só vieram por causa do momento de crise. Mais de 100 anos. Porque a Revolução Francesa ela data de muito mais tempo que isso, né? Então, olha só. Embora cada estado tivesse os seus representantes, certo? Tivesse representante do clero, do rei, da nobreza, do povo, na hora do voto, a coisa não foi do jeito que o povo queria, porque cada membro do clero, ele decidia como se ele estivesse votando para 10 pessoas, cada membro. E aqui, também do segundo estado, cada membro é como se ele estivesse votando para 10 pessoas também. Mas na hora que chegava aqui no terceiro estado, apesar dele ter um número bem maior de representantes, o voto dele valia somente por 1. Então, sempre o primeiro estado e o segundo estado votava e eles eram sempre em número maior de votos do que o terceiro estado. O terceiro estado tinha muita gente, mas um único voto, só um por cabeça. E já o primeiro estado ele votava por 10 pessoas e o segundo estado também, cada membro. Então, o número de votos do primeiro estado e do segundo estado sempre será maior do que o número de votos do terceiro estado, que é o povão. E lembra que lá no início do vídeo, vocês viram que nós tínhamos mais de 24 milhões de pessoas lá na França, mas nunca que dava para ter a quantidade de votos suficiente para eles vencerem qualquer decisão. E aí começa a frustração, eles começam a ficar frustrados com essa história. Olha aqui, essa imagem
tem lá no livro de vocês, viu? Essa aqui é a composição das pessoas que estão sentadas lá na época da Revolução Francesa. Vamos entender o que essa imagem significa. Aqui em cima, nós temos o rei, está ocupando a cadeira. Essas pessoas que estão aqui, elas são chamadas de centro, viu? Aqui está no centrão, as pessoas dizem. Por quê? Porque elas nem vão para um lado, nem vão para o outro. Nem elas são radicais, nem elas também são abertas à mudança. Então, elas estão em cima do muro, por isso que elas são chamadas de centro. Agora, nós temos dois grupos. Um que está sentado à esquerda e um que está sentado à direita, certo? Na posição do computador de vocês, eu quero que vocês entendam que é o contrário aqui da minha tela, tá? Então, esses homens que estão aqui, esses que eu estou mostrando na seta, eles sentam à esquerda, eles representam o povo, o povão. E esses que estão aqui, ó, com chapéu, bem vestido, eles significam a direita. Então, esses aqui sentam à direita e representam a nobreza e o clero daquela época. Ninguém sai do seu lugar. Quem senta à esquerda, quem é esquerda, senta deste lado, viu? Eles são esquerda, é o povão. E quem senta à direita é a nobreza, são os ricos que defendem o interesse da nobreza, das pessoas ricas, das pessoas que possuíam dinheiro naquela época. E essas aqui, ó, defendem os interesses do povão, as leis que vão ajudar aquela população carente a sobreviver. E voltando de novo, esses que estão aqui no meio é o centro. Por isso que na política hoje existem essas três categorias. Quem é de esquerda, quem é de direita e quem é do centro. Agora nós temos também quem é de ultradireita, ou seja, esses aqui são ultradireita, viu? Eles eles acampam as ideias de riqueza muito mais do que esses aqui. Eles são de ultradireita. E aqui na imagem, aqui, ó, que não dá para você ver, do lado de cá, são de ultra-esquerda, são aqueles que são radicais, viu? Então, só recapitulando para você entender nessa imagem o que significa esses termos na política, inclusive na política hoje. Aqui está o centro, quem é de centro, partido de centro. Aqui é quem está à esquerda, que é o povão. O centro, ele fica em cima do muro, ele não vai nem para um lado nem para o outro, ele está ali no meio. Quem dá vantagem para ele, ele vai. Aqui é a direita, que defende direitos da nobreza e do clero. Esse pessoal que está aqui em cima é ultradireita. E os que estão para o lado de cá, que não aparece para o lado da esquerda, é ultra-esquerda, que são os radicais daquela época, bem radical, viu? Então, eu vou voltar à minha tela principal e vou perguntar se até aí vocês têm dúvida. Para quem não sabe, a aula termina, 1 hora de duração, viu, gente? Então, ela vai terminar às 11h30, tá certo? Ainda nós temos alguns minutinhos ainda de aula, tá certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? João Bosco? Não. Tá certo, João Bosco? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não tem, nós vamos continuar a nossa aula, viu, gente? Porque nós tem muita coisa para ver. Então, eu vou novamente compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Olha a Bastilha que eu falei ainda há pouco, que é a prisão política daquela época. Mas a Bastilha também era um local onde eles guardavam armas, os arsenais da França, a pólvora, as armas, os canhões. Olha aqui os canhões, viram?
Então, olha só, essa aqui, a Bastilha, era uma prisão muito grande, que era o símbolo do terror na França. As pessoas pagavam direitinho o imposto, porque elas sabiam que a qualquer momento, se elas não fizessem isso, elas poderiam ser condenadas à prisão da Bastilha. Então, olha o que vai acontecer. Durante essa reunião todinha dos Estados Gerais, não chegou a uma conclusão, porque as pessoas da direita, da nobreza, eles queriam aumentar impostos. Eles viraram lá e falaram, não, nós vamos aumentar os impostos e vai resolver toda a situação. Mas como que aumenta imposto? E o povo, nessa história toda, que tá sofrendo, vai ser mais ainda prejudicado? Eles não aceitaram isso. Aí eles lançaram uma ideia, que a nobreza e o clero, eles sim deveriam pagar impostos agora, que eles deveriam acabar com a isenção de impostos da nobreza e do clero. Ah, mas a igreja a nobreza gritou alto, não aceitou de jeito nenhum essa ideia, e eles não chegavam a acordo nenhum. Houve até um momento que eles se dividiram, uns foram para uma sala e outros foram para outra sala, para poder discutir e ter uma ideia um pouco melhor, porque um não influenciar o outro, mas não deu certo. Quando as pessoas viram que não tinha condição de tomar uma decisão positiva para atender os interesses do povo que estava passando fome, eles resolveram se revolucionar. Primeira coisa, eles chegaram em praça pública e falaram para a população o que estava acontecendo lá dentro da reunião. E eles foram lá, o povão, com raiva, revoltado, começou a desmontar a Bastilha. Eles entraram dentro da prisão da Bastilha, renderam os soldados que estavam ali, tiraram todas as armas que estavam dentro da Bastilha, porque a Bastilha era um depósito de armas também, pegaram os canhões e a população foi lá em cima e foi retirando tijolo por tijolo da Bastilha, um a um. Eles desmontaram a Bastilha inteirinha e colocaram fogo. Por que eles fizeram isso? Para acabar com esse símbolo. E mesmo porque se a revolução deles não desse certo, eles não teriam mais como, no caso, o rei não teria mais como prender essas pessoas nessa prisão da Bastilha, porque ela já havia sido destruída. Foi esse o pensamento das pessoas. E a partir deste momento, inicia a revolução. O rei, ele foi preso dentro do palácio. Ele ficou lá enclausurado dentro do palácio, ele, a rainha dele e os filhos. A rainha dele era Maria Antonieta. Maria Antonieta era, naquela época, uma rainha um pouco alienada do papel dela como rainha. Ou seja, ela não estava entendendo muito bem o que a população estava passando. Ela gastava com joias, ela gastava com roupa, desperdiçava comida. Ela chegou até o ponto de ser muito massacrada pela população, inclusive com cartazes, com imagens dela, certo? Pejorativas, as pessoas desenhavam ela de forma pejorativa. Por quê? Porque o povo sabia que a Maria Antonieta era uma pessoa que ela era muito frívola, né? Ela era muito alienada do papel dela de rainha. E aí vai se instaurar um grande medo depois da queda da Bastilha, certo? Essa foi a primeira etapa da Revolução. Nós conhecemos na história como o período do terror, porque muita gente foi presa e muita gente acabou sendo condenada a morrer na guilhotina. Vocês estão vendo aqui essa imagem? É um outro ângulo da Bastilha.
Aqui está mostrando a população, né, tirando as armas e colocando fogo. Eles vão desmontar a Bastilha tijolo por tijolo, certo? Quando eles viram que a situação estava muito difícil, que não conseguia contornar a Revolução Popular, o rei, para poder acalmar os ânimos, certo? Ele vai lá e vai abolir as leis feudais e vai também tentar acabar com os privilégios da nobreza e do clero, mas já era tarde demais. O povo já não queria saber mais de conversa. Eles não suportavam mais todo esse blá 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 que a nobreza falava para eles. Era necessário tomar medidas radicais. E foi assim que no dia 26 do ano de 1789, eles fizeram uma declaração de direitos do homem e do cidadão. Esta aqui, que vocês vão ver agora, ó. Esta declaração aqui, é lógico que ela está toda escrita em francês, né? Então, esta declaração dos direitos do homem e do cidadão, ela mostra todos os direitos que, a partir deste momento, o cidadão, não importando a classe social a qual ele pertence, teria. Então, não existia mais privilégios agora de nobreza, não tinha privilégio de rei, não tinha privilégio de ninguém. Todo mundo tinha agora que obedecer essa declaração do direito do homem e do cidadão, certo? Então, vamos lá, voltando à nossa imagem que nós estávamos vendo antes, tá? Então, essa aqui é a Bastilha, que ela foi desmontada, e agora vamos lá, como eu já... A primeira etapa da Revolução, né? A burguesia começa a agir dentro das cidades, os camponeses começam a agir também no campo. Como eu falei, a abolição dos privilégios feudais do clero, a nobreza e o clero passou a pagar imposto, agora não era mais isento, eles tinham dever de pagar os seus impostos, mas a França estava vivendo um grande terror. Quem discordava disso era preso e guilhotinado. Naquela declaração, né, que eu mostrei para vocês a imagem da pouco, certo? Começou a também ter o fim das diferenças de nascença entre nobre e pessoa comum. Não existia mais aquele negócio de sangue azul. Todo mundo era igual. Não importa se você nasceu no campo, de uma família pobre, não importa se você nasceu em berço esplêndido, num palácio maravilhoso, todo mundo era igual a partir deste momento. E eles, como lema dessa revolução, colocaram 3 palavras. Primeira palavra, liberdade. Segunda palavra, igualdade. E a terceira palavra, fraternidade. Agora, isso era a base das ideias iluministas: igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. É por isso que a bandeira da França, ela tem 3 cores. Uma cor, ela significa liberdade, a outra igualdade e a outra fraternidade. Quero saber se até agora vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida? Ou não? Então, tá bom. Então, vamos continuar, por favor. Vamos lembrar bem. Revolução Francesa, ela faz uma declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ela põe fim às diferenças de nascença entre nobre e pessoa comum. E, a partir disso, ela começa a ter os ideais que estão na bandeira da França até hoje, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, aqueles ideais do iluminismo que está lá no capítulo 1 do seu livro, viram? Essa declaração em francês, mas começou a ter disputa, olha aí, porque na política sempre vai ter aquele que concorda e aquele que discorda, sempre vai ter situação e oposição.
certo? E naquela época, o que vai acontecer dentro da burguesia? Vai surgir dois grupos, da alta burguesia e da pequena burguesia. Os girondinos, é um nome diferente, né? Girondinos, eles pertenciam à alta burguesia. Eles desejavam manter a monarquia. Eles não queriam se desfazer do rei. Eles queriam que o rei continuasse sendo rei. Apesar de que o rei, ele já havia perdido muito do seu poder e ele estava preso dentro do palácio. Ele, a mulher dele, os filhos dele. Aí vai surgir um outro grupo, conhecido como jacobinos, certo? A palavra jacobino vem de pequena burguesia, certo? Eles são aliados dos sans-culottes. Professor, o que é esse sans-culotte? É porque na França, antigamente, quem era nobre, ele vestia uma roupa chamada culotte, certo? Tipo uma calça justa, bem arrumada, toda bordada, conhecido como culotte. E como os pobres não tinham dinheiro para comprar essa roupa e nem fazer, eles eram chamados de sans-culottes, que em francês significa sem culotte, sem esta roupa. Então, eles não queriam saber de monarquia, os jacobinos não. Esse grupo, que é da pequena burguesia, eles queriam acabar com esse negócio de monarquia, eles queriam fazer com que a França se tornasse uma república, e eles queriam mais além, eles queriam guilhotinar o rei. Olha o que vai acontecer, viu? Eles vão fugir. O rei Luís XVI e a mulher vai fugir, os filhos. Eles vão entrar numa carruagem escondida e vão tentar chegar num país conhecido como Áustria, porque a Maria Antonieta, ela era austríaca, ela não era francesa, ela era austríaca. E eles vão tentar fugir para chegar na Áustria, só que no caminho eles serão descobertos. E as pessoas, quando vê que é o rei e a rainha tentando fugir, vão prendê-los e eles serão condenados a morrer na guilhotina, certo? E quem vai condenar? Os jacobinos, porque os gerondinos não queriam. Os gerondinos queriam manter a monarquia. Quem era radical naquela época eram os jacobinos, e eles resolvem guilhotinar o rei Luís XVI e a Maria Antonieta, em janeiro de 1793, certo? E a Maria Antonieta em outubro. E a partir deste momento, certo? As coisas vão ficar muito complicadas na França, porque a partir desse momento, os jacobinos tomarão de vez o poder. E aí, quem era monarquista, que eles descobriam que estava a favor da monarquia, essas pessoas eram mortas. Olha só aqui a imagem do Luís XVI, que foi guilhotinado em janeiro, certo? Olha só, aqui está a imagem dele guilhotinada, o povo tudo aqui armado, ó. Os soldados não puderam fazer nada, porque os soldados agora pertenciam ao povo. Então, era uma situação terrível naquela época. E quando chegou mais adiante, né, em outubro daquele ano, a Maria Antonieta foi guilhotinada também. Agora, preste atenção, pegue o caderninho de vocês. Na próxima aula, nós estaremos terminando de falar sobre a Revolução Francesa. Vou contar o restante do que aconteceu e vou entrar também num assunto importante que se chama Era Napoleônica, que é a era de Napoleão Bonaparte. Essa aqui é a atividade que vocês irão desenvolver no livro de vocês. Então, anotem aí, por favor, no livro, no caderno de vocês. Eu vou colocar aqui no chat, certo? Para vocês saberem. Então, olha, é o livro 1, certo?
O capítulo do livro é o 3, tá bom? E você vai fazer a página 78, 79, 80 e 81 do seu livro. E dia 14, que eu tenho aula com vocês, eu vou estar corrigindo essa tarefa. Viu, meninos? Então, olha, quem for acabando, você vai lá no direct do Instagram amanhã, por exemplo, que eu estarei fazendo plantão de dúvida para vocês a partir das 8 horas da manhã. Vocês vão lá, façam a tarefa e quem tiver terminado, você fotografa o seu livro e mostra para mim que eu já vou marcando como feita. E se você não tiver terminado ainda, quando for dia 14, no momento da aula, você vai mostrar o seu livro para mim aqui na tela do computador e eu vou estar marcando, porque eu tenho controle de quem está entrando e quem está saindo da aula, tá certo? Então, vocês vão estar fazendo essa tarefa. Para quem não conseguiu olhar direito aqui, né, o que está escrito aqui, eu vou deixar lá no portal do SESI esta tarefa escrita. E também vai estar no outro portal que vocês vão estar acessando a partir da outra semana, o portal educacional do SESI Senai. E lá também vai estar não só essa tarefa, como também esse PowerPoint aqui, para você tirar as suas dúvidas. Lá vai estar tudinho registrado nesse portal que você vai entrar a partir da semana que vem. Ei, João Bosco, eu não sei o que o Tomate foi fazer no banco. Porém, todavia, contudo, né? Tomate é para comer em salada, né? E não no banco. Então, brincadeira, viu, gente? Eu só porque o colega colocou aqui no chat. Então, meninos, voltando aqui na minha tela, novamente, tá certo? Eu espero que vocês estejam aí. Esta aula está gravada, certo? Ela estará disponível na biblioteca lá do portal. Inclusive, o chat de vocês vai estar lá também, tá certo? Então, tudo isso aqui, ó, Dunker, João, tudinho, essa aula, como ela está gravada, vocês vão poder ver, a família de vocês também vai poder ver, certinho? E tirar as dúvidas de vocês quando vocês estiverem com dúvida. Não esqueçam de fazer as atividades. Eu estarei encerrando a gravação agora da aula e estaremos também terminando esta aula. Fiquem com Deus e Jesus abençoe todo mundo, tá certo? Saúde para todos. Fiquem em casa e saúde para você e para toda a sua família. Parei a gravação.